nosso treinamento de como abrir grupos de audição do Novo Testamento. Nós estamos vendo a importância de reunirmos as pessoas em torno da Palavra de Deus e juntos ouvirmos e compartilhar todo o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, capítulo por capítulo, parando, conversando, compartilhando aquilo que Deus tem nos falado. E na aula de hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre a importância de estar resgatando essa oralidade em missões, a oralidade na obra missionária. Então, como abrir grupo de audição, parte 4, a oralidade e missões, a oralidade e o futuro da obra missionária. Nós queremos enfatizar agora esse aspecto oral das Escrituras. Nos últimos 10 anos, esse aspecto oral dos 4 evangelhos, eles têm sido muito estudados na disciplina de estudos do Novo Testamento, uma intensidade crescente sobre esse tema. Então, em vez de ler os evangelhos apenas como textos lidos por cristãos, apenas como papel, onde a pessoa ficava sozinha lendo ali, seguidores em particular do primeiro século, os estudiosos do Novo Testamento estão recuperando esse importante fato de que aqueles textos eles foram lidos sim, mas normalmente, via de regra, eles eram lidos oralmente ou mesmo executados em uma reunião, numa comunidade local de seguidores, de cristãos, e a maioria dos quais não eram alfabetizados. Então é muito importante nós entendermos essa oralidade do texto, quando ele foi escrito, pensando em quem ia ouvir. Originalmente, então, eles eram lidos oralmente. Os escritores, eles também estavam cientes de que os seus textos seriam lidos pelas pessoas. É quase certo que quando os escritores eles editavam e escreviam aqueles textos ali, eles estavam muito cientes de que esses textos seriam proclamados oralmente. Ou seja, eles teriam escrito ou editado os textos de uma forma tal que ela era passível de desempenho oral. Ou os textos foram escritos de tal forma que seu impacto desejado, ele seria realizado se os textos fossem lidos oralmente, numa reunião de pessoas, né? Então isso é muito importante a gente entender que na cabeça do escritor estava esses pensamentos aí. E mesmo o Antigo Testamento, ele se aplica a essas narrativas, né? Os textos do Antigo Testamento também foram escritos por escritores que sabiam que aqueles textos seriam lidos oralmente para as pessoas que estavam ali, para aquela comunidade local, e não eram simplesmente textos para a pessoa ter em casa lido sozinho. Então na Bíblia há esses dois aspectos orais, né? A forma oral antes do texto ser escrito, né? Antes do texto ser escrito, aquelas histórias já eram contadas, já havia aquilo sendo falado de pessoa para pessoa, e mesmo quando aquelas histórias foram registradas, os escritores tinham em mente a sua performance, né, oral, ou seja, aquele texto escrito seria lido por aquela comunidade. Então nós vemos a importância desse aspecto oral das escrituras. E o uso da abordagem da história oral na missão contemporânea nada mais é do que recuperar essa forma original como essas narrativas foram recitadas ao público ali. Esse ponto que nós estamos vendo agora é para destacar essa natureza oral original das narrativas bíblicas. O uso da abordagem dessa história oral na missão contemporânea, nós estamos simplesmente procurando fazer aquilo que era feito antigamente. Quando hoje nós reunimos as pessoas para ouvir a palavra de Deus, nós estamos fazendo exatamente aquilo que era feito há milênios atrás, na época da igreja primitiva, onde as pessoas se reuniam e ouviam a palavra de Deus. Elas eram recitadas em públicos. Agora, essa evangelização oral, ela tem o potencial de sair desse molde que nós temos de um sistema ocidental construído sobre uma base defeituosa de um estilo puramente alfabetizado de educação. E nós estamos introduzindo ao mundo, né, reintroduzindo um modelo de evangelização. E atualmente que tem essa mistura entre a alfabetização para culturas que são predominantemente
orais, mas que tem algo de alfabetização também, como era no tempo de Jesus. Muitos sabiam ler, muitos sabiam escrever, só que a sua grande maioria se comunicava prioritariamente na comunicação oral. Então nós vamos dando ênfase certa nessa metodologia equilibrada que vai proporcionar então um entendimento melhor das pessoas do conteúdo do evangelho, e fazendo assim vai ter um potencial de transformação de caráter muito grande, e nós vamos ver uma comunidade sendo transformada pela palavra de Deus. É isso que nós queremos resgatar com os grupos de audição do Novo Testamento. Então o uso dessa abordagem é para resgatar esse narrativa histórica, né, oral que a Bíblia tem. Então, nós precisamos resgatar esse modelo adequado para levar o Evangelho às culturas orais. Se a gente quer realmente presenciar o avanço da obra missionária, nós não podemos ignorar esse fato. E precisamos entender esses princípios, que a leitura e a escrita elas são baseadas na comunicação oral. Mas o que acontece? Qual que é o problema? O problema é que quando nós vivemos em uma cultura predominantemente alfabetizada, né, quando os comunicadores de origem alfabetizada tentam evangelizar os aprendizes orais a partir do seu próprio estilo alfabetizado. Então, quando uma alfabetização ela persiste na cultura por um longo tempo, por gerações, o que vai acontecer? Ela começa a mudar a maneira como as pessoas pensam, agem, porque a mente alfabetizada ela é mais detalhada, ela usa mais o raciocínio, ela não se prende tanto ao áudio e ao visual, ela já quer elaborar melhor os conceitos. E quando a gente tenta passar as informações no estilo alfabetizado, nós vamos encontrar uma barreira, porque os alfabetizados, nós alfabetizados, muitas vezes não vamos mais conseguir transmitir as verdades no molde que os nossos ouvintes vão ter facilidade de aprender. E nem nós conseguimos reconhecer mais esse estilo oral e perceber quão diferente é do estilo alfabetizado. A gente acha muitas vezes que o estilo não alfabetizado oral é simplesmente para as crianças. E quando a pessoa se torna adulta, ela vai ter que entrar no mundo alfabetizado e literário. Então a gente quer transformar o molde de aprendizado da pessoa para que ela possa aprender, em vez de entrar no molde em que ela recebe melhor o aprendizado. Então, muitas vezes os comunicadores de origem alfabetizada tentam evangelizar esses aprendizes orais a partir do seu próprio estilo alfabetizado. Isso vai tornar a compreensão da mensagem de Deus muito difícil para os aprendizes orais. Então nós temos dificuldade em ouvir 5 capítulos da Bíblia de uma vez, porque nós estamos acostumados a ler um pequeno trecho e destrinchar aquele trecho. Essa é a nossa cultura. Mas os aprendizes orais, eles têm muita facilidade em gravar, em ouvir, têm o ouvido aguçado, têm a mente mais criativa para fechar os olhos, para prestar atenção, para criar as imagens, porque essa é a parte da cultura dele. Então nós perdemos muito da nossa capacidade de nos comunicar, porque nós fixamos tanto o aprendizado quanto a repassar o aprendizado em bibliotecas, em livros. E você vê toda a formação dos nossos líderes, dos pastores, dos missionários, é alfabetizada. Ele tem uma grande biblioteca na sua casa, ele tem vários livros, ele estuda, ele prepara as mensagens. Agora, normalmente na comunidade, quem tem livro e biblioteca é o líder, é o pastor, enquanto que a comunidade toda está aprendendo, conversando oralmente, o líder é alfabetizado e tenta transmitir. Isso torna enfadonho, se torna improdutivo a transmissão da mensagem do Evangelho. Então, nessa geração, nós estamos novamente recuperando a importância dessa narrativa oral da palavra de Deus, que é comum. Se realmente nós quisermos avançar e ver pessoas no mundo todo evangelizadas e alcançadas, e não só as pessoas analfabetas, mas também essa nova cultura digital, que aprende muito mais vendo e ouvindo do que lendo. Eu tenho um exemplo muito interessante que aconteceu aqui comigo há uns dias atrás. O pneu do carro furou, como era a primeira vez, eu não sabia mexer direito no carro, fui lá, peguei o manual de instrução, subi aqui no apartamento e fiquei lendo onde estava o macaco, qual era a chave apropriada, como é que fazia. E depois que eu já estava me achando preparado para trocar o pneu, quando eu desci lá para trocar o pneu, o meu filho mais novo já tinha trocado o pneu.
Eu falei, mas como é que você conseguiu trocar o pneu? Esse manual estava comigo. Ele falou assim, não, eu entrei no YouTube, vi um videozinho aqui, ele mostrou como fazer e eu fiz e troquei o pneu. Essa geração digital está anos-luz à nossa frente e sem ficar lendo grandes volumes, eles assistem vídeos, né? Então, as histórias de Deus, quando elas forem contadas, usando as formas de artes culturais apropriadas, usando áudio, usando vídeo, usando músicas, usando teatro, usando representações, vai permitir, e mesmo todas essas mídias de ponta que existem, nós vamos utilizar no nosso treinamento, vai permitir que a palavra de Deus tenha um alcance, uma penetração maior e vai trazer uma transformação real na vida dos indivíduos e uma reforma bíblica para todas as esferas da sociedade. Porque hoje o maior problema é um analfabetismo bíblico. As pessoas não conhecem a Bíblia porque olham para um livro com muitas páginas, com 27 livros, e ela tem preguiça. A grande maioria das pessoas nunca leram o Novo Testamento, mas se depender dela ler, apertar um botão e ficar ouvindo, todo mês ela vai ouvir todo o Novo Testamento, ela vai ter um conhecimento bíblico profundo com o passar dos anos. Então nós precisamos fazer disso um foco nos nossos próximos anos, nós precisamos buscar essa solução. A oralidade, ela é o presente e ela é o futuro para o avanço da obra de evangelização dos povos, para a edificação da igreja. Então qual que é a solução? A solução é nós reaprendermos a transmitir a mensagem do Evangelho para os aprendizes orais, dentro das suas matizes de entendimento, e usar toda a tecnologia atualmente disponível. Usar áudios, usar áudios digitais, efeitos sonoros nos nossos áudios, usar os vídeos, usar equipamentos de última geração, e também precisamos ter muito foco e dedicação na realização desse trabalho. Então, a abertura de grupos de audição do Novo Testamento, e posteriormente nós vamos aprender como usar também os vídeos dos evangelhos e de Atos, vão nos proporcionar um avanço na pregação, mais pessoas envolvidas na pregação e também um melhor entendimento da mensagem do Evangelho. É esse caminho que nós estamos trilhando, fazendo esse curso, e eu conto com você nas próximas aulas, em nome de Jesus.